Se eu te perguntasse agora, você merece ser perdoado? Qual seria a sua resposta? Talvez você dissesse sim, talvez não, ou talvez você nunca tenha parado para pensar realmente a respeito disso. Porque a verdade é que a maioria de nós acredita muito mais no perdão quando o erro foi cometido por outra pessoa. Quando alguém muda, quando alguém se arrepende, a gente costuma sempre dizer: todo mundo merece uma segunda chance. Mas existe uma pessoa para quem quase nunca a gente oferece essa mesma oportunidade. E geralmente, somos nós mesmos. Eu comecei a pensar nisso porque eu percebi uma coisa que pelo menos pra mim é muito estranha. Nós tratamos o passado como se ele tivesse mais autoridade sobre quem somos hoje do que o presente. Como se um erro fosse capaz de cancelar todos os dias que vieram depois dele. E eu não sei se isso faz sentido, porque talvez a pergunta não seja: você merece ser perdoado? Talvez a pergunta seja outra: quem exatamente precisa ser perdoado? Existe um detalhe muito curioso sobre o tempo. Ele muda absolutamente tudo. Muda o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, as pessoas que você ama, os lugares que você frequenta, suas prioridades. Em alguns anos, você provavelmente vai olhar pra trás e perceber que já deixou de ser várias versões de si mesmo. A criança que você foi, o adolescente, a pessoa que tomou aquela decisão da qual se arrepende muito hoje em dia, nenhuma delas existe mais. Mas é curioso, né? Porque é justamente essa versão antiga que continua recebendo a sentença, como se o tempo tivesse sido capaz de mudar absolutamente tudo, menos o seu próprio direito de seguir em frente. É por isso que a culpa se torna um sentimento tão pesado para continuar carregando. Ela faz uma coisa extremamente específica. Ela convence você de que mudar não vai importar. Porque não vai importar quem você se tornou se você sempre vai ser representado pelo pior capítulo da sua própria vida. Existe um perigo muito grande em transformar um erro na definição de quem você é. Porque se isso realmente fosse verdade, então mudar não importa, aprender não importa, se arrepender muito menos. E você continuaria sendo, pra sempre, a pior versão de si mesmo? Não, né? Foi pensando nisso que Hannah Arendt escreveu uma ideia que nunca saiu da minha cabeça. Ela dizia que sem o perdão, nós ficamos presos para sempre às consequências daquilo que fizemos. E só pensa nisso por um instante. Se o perdão não existisse, um único erro seria o suficiente para definir toda a sua vida. Você nunca poderia recomeçar, nunca poderia amadurecer, nunca poderia ser alguém diferente, porque o passado sempre teria exatamente a última palavra. É justamente por isso que o ato de se perdoar se torna uma das decisões mais difíceis que existem. Porque o erro não deixa de existir. E você sabe disso, mas porque pela primeira vez você decide que ele não terá o direito de decidir quem você será daqui pra frente. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando em uma pessoa específica ou em um momento específico, pensando em você, naquela versão que ainda aparece de vez em quando na sua cabeça, naquele dia que você gostaria de apagar, aquela decisão que nunca deveria ter tomado, naquela pessoa que você machucou, ou talvez na pessoa que você deixou de ser. E eu não sei qual é essa história, eu não sei há quanto tempo você carrega isso, não sei nem sequer se você já pediu desculpas, não sei se a outra pessoa já te perdoou, talvez ela nunca te perdoe. Mas existe uma coisa que eu acho importante dizer. Você não pode viver o resto da sua vida esperando que o passado autorize você voltar a ser feliz, porque ele nunca vai fazer isso. É exatamente por isso que perdoar a si mesmo se torna algo tão difícil, porque realmente parece um pouco injusto às vezes. Você pode pensar que talvez seguir em frente signifique fingir que nada aconteceu, mas não significa. Significa reconhecer que sofrer para sempre nunca foi e nunca será a mesma coisa que reparar um erro. A culpa deixou de servir para que você se tornasse uma pessoa melhor e passou a servir apenas para impedir que você voltasse a viver. Depois de tudo isso, talvez você ainda esteja esperando uma resposta. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, sim, você merece ser perdoado. Não porque o que aconteceu foi pequeno, não porque o tempo apaga as consequências, e muito menos porque você deve fingir que nada aconteceu. Você merece ser perdoado porque continuar se odiando não vai mudar em nada o passado. Não vai apagar os erros, não vai curar quem foi machucado. Infelizmente, não dá pra ter controle sobre tudo. O que transforma uma pessoa não é a culpa, é aquilo que ela decide fazer depois dela. O perdão não vem em esquecer, ele vem apenas de aceitar que existe uma diferença enorme entre quem você foi e quem você vai decidir ser a partir de agora. E se hoje você precisava de alguém pra dizer isso, eu espero que dê pra levar essas palavras com você. Você não precisa apagar o seu passado, você só não pode permitir que ele continue escrevendo o seu futuro. Porque existe uma vida inteira esperando por alguém que já sofreu tempo suficiente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por dedicar alguns minutos da sua vida para ouvir alguém que também tá tentando entender a própria. E se você quiser continuar essa conversa, eu vou estar aqui no próximo vídeo. Também vale a pena dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, vai que você gosta de algum deles. Então, bebam água, comam umas frutinhas aí e até a próxima.